1 Reis, capítulo 19. Antes de lermos, a nossa pastora está lá em Orlando, está lá na nossa igreja sede. Ela não foi a passeio não, ela foi participar. Como nós somos ligados à igreja lá uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano nós temos que estar lá nesse evento, que acontece todo final do mês de julho. E eu tenho certeza que ela vai trazer uma unção nova para as nossas vidas, porque sempre quando a gente vai lá, Deus nos enche de uma forma tremenda e vai trazer essa unção. Eu acredito que já é essa unção que está chegando aqui. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Eu não sei, gente, você está muito quietinho aí. Vocês estão muito quietinhos, gente. Eu estou a fim de pular aqui, quero rolar nesse lugar aqui. Oh, meu Jesus, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês não estão entendendo. Vamos lá. Minha versão está um pouquinho diferente aqui. Mas eles colocaram o versículo 1, 1 Reis 19, versículo 19 ao 21. Diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Olha o que ele disse para Eliseu aqui: você já sabe o que eu fiz contigo. Gente, um homem de Deus na nossa frente, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende de como nós tratamos com este homem. Porque da forma com que nós tratarmos uma pessoa de Deus, é a bênção que vai vir sobre as nossas vidas. E muitas pessoas às vezes perdem a bênção, sabe por quê? Porque murmuram das coisas que estão ouvindo. Só que o grande problema nosso é que nós queremos sempre ouvir coisas boas, mas nem sempre aquilo que é bom vai ser bênção na nossa vida. Sabia disso? Nós tratamos jovens no sítio que estão com problemas de drogadição. Sabe quais são os piores para a gente tratar lá? Aqueles que são muito amados em sua casa. Aqueles que o papai e a mamãe fazem de tudo dão de tudo, fazem todas as vontades, não tem regra, não colocam ordem, não tem disciplina, não tem correção. E alguns, quando se dão conta disso, eles falam para nós assim: puxa, se eu tivesse um pai desse jeito. Se eu tivesse um pai assim, que me chamasse a atenção, que me corrigisse, talvez eu não estava onde eu estou hoje. Às vezes nós achamos que nas palavras bonitas estão as bênçãos. Não, gente. É na correção que está a bênção. Porque quando Deus nos corrige, é porque Ele quer melhorar nós para algo novo. Ele quer levar nós para um degrau maior, para um patamar acima. E a correção serve para colocar em ordem as nossas vidas, para que nós possamos suportar aquilo que Ele vai entregar nas nossas mãos. Então Elias chama a atenção de Eliseu. Ele pede para ir ter com os pais. Ele diz: pode ir, mas volte, porque você sabe aquilo que eu fiz com você. Porque se ele não voltasse, ele ia perder algo que Deus tinha mandado Elias entregar para ele. Então diz lá: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia.
Quando Deus, Ele manifestou Elias aqui na terra, Ele tinha um propósito para manifestar Elias. Nós podemos olhar facilmente para Elias e dizer assim: o propósito de Deus para Elias é que ele fosse um profeta. E foi um grande profeta, não foi um grande profeta? Mas o propósito de Deus não era somente tornar Elias um profeta. Se nós olharmos para Elias somente como um profeta, ou apenas como um profeta, nós vamos perder a maior essência que Deus colocou realmente na vida de Elias. A grandeza de Elias não estava no manto profético, apesar de ele ter sido um grande profeta, mas estava contida em algo que o Espírito de Deus colocou sobre ele e ele carregava sobre esta terra. Sabe qual é esta unção? A unção de paternidade, né? É uma essência de paternidade que estava sobre a vida de Elias. E nós podemos olhar em muitos lugares da Bíblia e nós vamos ver que não somente Deus se manifestava com uma unção de paternidade na terra. Todas as vezes que Deus fala com alguém na terra, na Bíblia, Ele fala de uma posição de pai. E pai não é só aquele que ama, mas é aquele que corrige. Por que um pai corrige? Porque o pai é aquele que quer que o filho se dê bem na vida. Então o pai vai corrigir o filho para que o filho não saia do propósito. Então não fique brabo se Deus te der uma palavra pesada. Não fique bravo, porque se Deus te der uma palavra pesada, é porque Ele quer te levar por propósito. Eu tive uma palavra pesada de Deus, eu não sei se pessoas aqui aguentariam essa palavra de Deus. Eu estava contando, né, para os discípulos ontem, né, falei para os meninos lá no sítio, que às vezes as pessoas querem que Deus venha na terra e se materialize para falar com elas, né? Deus não fez isso comigo, Ele não se materializou, mas eu ouvi audivelmente, eu escutei a voz dEle no meu ouvido. E não foi uma palavra gostosa que eu ouvi, foi uma ameaça. Deus me ameaçou, gente. Deus disse para mim assim: ou você abre a tua boca e começa a pregar a minha palavra, ou eu vou te matar. Foi com esses termos, com essas letras. Parece que eu estou ouvindo hoje isso. Ele já tinha mandado 2 profetas falar comigo, eu não escutei. Eu entendi o recado, mas não escutei. Ou melhor dizendo, não obedeci, né? Aí ele mesmo veio. E eu não quis que ele viesse outra vez, não. Antes que ele viesse, eu já saí obedecendo, né? Meu Deus, imaginou? Se ele vem depois com 38. Vamos ver essa unção se é verdade que Elias tinha essa unção. Vamos lá para Malaquias 4, versículos 5 e versículo 6. Diz assim: e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esta é a unção de paternidade que estava sobre ele. Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja que interessante aqui esse versículo, né? Ele fala que Deus, o nosso Pai, Ele preferia exterminar a terra se Ele não pudesse trazer de volta o projeto original. Qual era o projeto original? Que Ele seria pai e os homens seriam seus filhos. E viveriam em harmonia, né? E o homem pecou e se afastou de Deus. E Deus vem desde então, né, do Éden, tentando trazer o homem de volta neste projeto de paternidade. Algo que muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente não entende isso.
A gente estuda a palavra de Deus e não observa estas coisas. Nós vivemos 30 anos pregando a palavra de Deus e não tínhamos entendimento disso, não é? E depois disso Deus começou a falar conosco de algo diferente. E hoje esta unção está sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que, né, esta unção vai mudar a história desta igreja, quando esta igreja entender o que é a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Para muitos, né, a palavra de Deus é apenas uma escritura. Mas essa palavra, ela não é somente uma escritura. Um dia alguém me perguntou assim: como que se pode provar que a Bíblia é verdade? Eu disse: simplesmente pelo fato de que esta palavra mudou a minha vida. Eu pude falar isso porque essa pessoa andava comigo, ela me conhecia, ela sabia quem eu era. Eu disse: só pelo fato desta palavra mudar a minha vida, mudar o meu propósito, né? Porque eu queria ser o bandidão, né? Mas mudou o meu propósito. Eu queria ser um matador, mas ao contrário eu me tornei um ganhador de almas, né? Eu me tornei alguém para resgatar as pessoas. E essa pessoa sabia quem eu era. Então eu pude falar para ela isso. E eu pude provar para ela a verdade da Bíblia, simplesmente neste fato, de dizer para ela que esta palavra é verdade, porque ela mudou a minha vida. Se não fosse verdade, né, ela não mudaria a minha vida. E eu falei mais para ele assim: esse aqui não é um livro com simples palavras, mas são com palavras vivas. São palavras vivas que elas se movem a cada dia conforme a nossa necessidade. Quem tem o costume de ler a palavra de Deus vai notar isso. Eu tenho textos que eu já preguei mais de 20 vezes o mesmo texto. E nenhuma delas eu preguei da mesma forma. Eu até preguei alguma coisa, né, naquele sentido, mas todas as vezes eu tive uma revelação nova em cima desse texto. Por quê? Porque ele é vivo e ele é eficaz para transformar as nossas vidas. Então, para aqueles que têm essa revelação, eles percebem, lendo a palavra de Deus, que tudo o qual foi a intenção de Deus escrevendo a palavra para cada um de nós. Quando Deus escreveu o livro, a Bíblia, Ele escreveu para você. Você não entendeu isso? Quando Deus escreveu a Bíblia, Ele a escreveu para você. Ele estava falando com você. Muitas vezes nós dizemos assim: Deus não fala comigo. Fala assim. Tanto fala que Ele deixou escrito para que você não duvidasse, para que você não perdesse nenhuma vírgula. Está tudo escrito ali. Tudo que Deus queria falar com você está escrito na palavra dEle. Mas nós precisamos ler, mas não ler como um livro qualquer, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro para ser degustado. É como se você chegasse numa churrascaria, né, e degustasse aquelas carnes todas que vêm ali na sua mesa. Assim é a palavra de Deus para nós. Nós temos que degustar cada trecho da palavra. Não podemos lê-la como um livro, não. Tem muita gente que leu a palavra de Deus como um livro. Não serviu de nada para eles. Tem pessoas que têm a palavra de Deus guardada na mente. Volta e meia eu me deparo com as pessoas, eu começo a falar alguma coisa, a pessoa começa a citar versículo para mim, gente. E eu fico pensando: cara, por que você não vive pelo menos um desses versículos que você fala para mim, poxa? O que está resolvendo? Qual é a necessidade do cara saber toda a Bíblia de cor? Saber cada versículo onde está, qual é a página que está escrito aquilo? Vai mudar alguma coisa na vida dele? Não vai mudar nada, gente. O que nós temos que é degustar, é tirar, é ter revelação em cima daquilo que estamos lendo. E isto vai mudar as nossas vidas. Isto vai modificar aquilo que está dentro de nós. E aquilo que nós tínhamos de entendimento e conhecimento não vai ter valor mais nenhum. Não tem valor nenhum mais. Eu me achava o máximo quando eu fazia algumas artes, né? Quando eu não estava com Deus. Hoje não tem valor nenhum. Não gosto nem de falar. Então Elias não foi apenas um profeta. Ele foi um modelo de paternidade. Quando Elias ele veio à terra, ele se deparou com um mundo cheio de idolatrias.
O mundo dele lá, os hebreus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, estava entregue à idolatria, adorando outros deuses, fazendo altares, fazendo sacrifício até mesmo de criança, gente. Porque eles serviam a Baal, e uma das coisas que Baal pedia era sacrifício de crianças. E o povo de Deus estava servindo a Baal. Mas Elias, nesta unção poderosa que tinha sobre a sua vida, ele não teve medo, ele enfrentou sozinho. Sozinho. Eu te digo uma coisa, no tempo dele, não tinha somente ele de profeta, porque existia uma escola de profetas em Israel. Então existiam muitos profetas. E diz que o número de pessoas que eram convertidas a Deus eram mais de 7.000 pessoas. Mas tinha um único homem que se levantou contra toda a idolatria daquela terra. Um homem que enfrentou, que chamou os profetas de Israel para conversa. Disse assim, os profetas de Baal, melhor dizendo, para conversa. Vamos subir lá no monte, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Eu sou um só, vocês são 450, na verdade eram 800, né? Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa de quantidade, mas ele precisa de qualidade. Qualidade, né? Um homem somente temente a Deus e com fé, ele vai revolucionar o seu bairro. Se você for valente e tiver fé, você vai revolucionar a tua família. Você vai mudar a tua rua, a tua escola, a tua faculdade. Você vai mudar o teu trabalho. Eu conheço pessoas que chegaram em determinadas empresas para trabalhar e começaram a fazer um cultozinho na hora do almoço. Ele mais um. E se tornou uma igreja dentro daquela empresa. Porque aquela pessoa com fé, ela revolucionou aquele lugar. Então o pai faz isso com Elias, mas ele também ensina algumas coisas para Elias, e nós podemos aprender algumas coisas que ele ensinou para Elias. Por exemplo, né? Quando ele pega e enfrenta os profetas de Baal e acontece tudo aquilo, aí Deus pega e envia ele ao ribeiro de Queribe. E lá nesse ribeiro, né? Para ir a esse ribeiro precisava ter fé. E é interessante isso, Deus envia Elias ao ribeiro. Ali precisava ter fé, sabe por quê? Porque ali até tinha uma quantidade pouca de água, mas não tinha comida para se alimentar. E ele vai a este riacho, a este ribeiro, pela fé. Pela fé ele vai a esse ribeiro. E nós precisamos, muitas vezes, ter fé para deixar coisas para trás na nossa vida, para poder ir para onde Deus nos quer. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos nos mover nessa fé. Nós precisamos ter fé, muitas vezes, para ir a lugares onde ninguém foi. Ninguém foi a um ribeiro esperando ser alimentado por corvos. Foi? Elias não perguntou, mas aconteceu com alguém isso? De o corvo ia levar comida? Não, ele não perguntou. Ele foi por fé. Coisa que talvez nós hoje tenhamos medo de mudar de ambiente, mudar de alguma situação na nossa vida, porque nós não sabemos se vai dar certo. Tem alguma estatística que isso funciona? Porque hoje é o tempo da estatística, não é? As pessoas querem saber se dá certo mesmo isso? Será que dá? Alguém já venceu desse jeito? Alguém já conquistou algo fazendo assim? Só que tem uma coisa, se nós sabemos que Deus nos mandou, e nós tivermos fé, nós vamos ir e vamos ser bem-sucedidos. Com Elias não tinha ninguém que tivesse ido a um ribeiro, né? Para ser alimentado por corvos. E uma coisa interessante que o ribeiro estava ao lado de onde Elias estava, mas à sua frente estava o Jordão, onde tinha
né, uma abundância de água, mas Deus envia ele ao ribeiro. E para ir ao ribeiro nós precisamos ter fé. Às vezes nós ficamos aguardando que Deus nos leve à abundância, mas Deus quer nos levar ao ribeiro. Deus quer te levar ao ribeiro, porque ali Ele quer mostrar que Ele é Deus na tua vida. Tem muita gente que perde as bênçãos de Deus na sua vida, porque fica esperando que Deus o envie para o Jordão. Mas quando nós obedecemos a Deus pela fé e vamos ao ribeiro, nós vamos agradar a Deus e vamos alcançar dele tudo o que Ele tem para com cada um de nós. Deus tem algo para fazer essa noite na tua vida. Deus, tenho certeza que Deus está falando com você. Tenho certeza que Deus está falando com você. Deus está dizendo... Não vou falar. Tem pessoas que Deus quer levar para o ribeiro para sustentar, para alimentar. Mas estão falando para Deus que tem força no braço para se manter por si própria. Não sei o que é esse ribeiro para você. Às vezes pode ser o teu dízimo, a tua oferta. Às vezes pode ser, sei lá, algo que Deus está pedindo para você hoje e você não está querendo entregar para Ele. Nós precisamos ter uma fé violenta. Quando que nós temos uma fé violenta? Quando nós resolvemos fazer algo que ninguém fez, mas que Deus está falando para nós fazermos. Aí nós demonstramos fé violenta. Quando nós queremos fazer somente aquilo que alguém já fez, alguém já teve essa experiência e já venceu e já conseguiu, aí nós não temos fé. Aí nós queremos ir pelas circunstâncias. Mas quando nós vamos fazer algo, ou nós procuramos fazer algo que ninguém jamais falou, ninguém disse que isso funcionava. Ninguém nunca disse isso. Eu lembro essa situação na nossa vida em 2005, quando parecia que o diabo tinha roubado tudo de nós. E qualquer um que olhasse para nós dizia assim, pronto, o diabo acabou com esses aí. Eles nunca mais se levantam. Nós ouvimos pessoas falarem isso para nós. Eles nunca mais se levantam. Uma pessoa chegou para a pastora Ingrid e disse para ela assim, eu vou sair da sua igreja porque Deus não está contigo. Porque eu já faz um pouquinho tempo que eu estou aqui na igreja, já estou andando de carro zero. E você está perdendo tudo que você tem. Nós perdemos tudo, eu perdi salário, perdemos o carro nosso pegou fogo, perdemos tudo. Aí para ajudar a igreja pega e tira nós da onde nós tínhamos um pouquinho de sustento e joga nós numa igreja que não tinha como nos sustentar. E aí nós ainda trouxemos uma família para ajudar e colocamos dentro de casa. Porque estava vivendo uma situação igual a nossa e nós resolvemos enfrentar junto. Vamos se abraçar e vamos enfrentar junto. Então nós fomos para um lugar mais improvável. Um lugar onde disseram assim, agora vão enterrar eles lá. Mas foi nesse lugar, nesse ribeiro que Deus nos colocou. Foi onde Deus cumpriu as suas promessas para com as nossas vidas. Quando as pessoas estavam esperando nós sermos enterrados, Deus nos levantou e nos sustentou lá em cima. E ali Deus começou a fazer coisas tremendas e grandiosas. Eu ganhei uma promoção que eu ganhei, quando eu ganhei, eu tinha que estar numa lei que foi escrita há 3 anos atrás. Somente assim eu poderia receber essa promoção. Meu chefe chegou para mim e disse, olha, todo mundo vai receber, você não, porque você tinha que estar no setor e tinha que estar o teu nome nessa lei há 3 anos atrás. Eu nem sabia que existia essa lei, gente. E quando veio a promoção para o meu contra-cheque, eu me desesperei, porque eu estava devendo tudo no banco. Eu digo, vai cair no banco, o banco vai pegar esse dinheiro, e como é que eu vou devolver para a prefeitura quando eles pedirem de volta?
porque eu não tenho direito a isso. Aí meu chefe ligou para o RH disse que ia resolver, fazer outro contra-cheque, tirar aquela promoção. Não iam nem depositar aquele dinheiro no banco. Aí vem a surpresa. Não para mim, porque eu sabia quem era Deus, né? Eu não me surpreendi, né? Fiquei contente, mas não me surpreendi. Porque o meu chefe dizia assim: Gilberto, não sei o que aconteceu, mas o teu nome está na lei. Nome, matrícula, CPF e identidade. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Toda vez que eu falo de algo, de uma bênção financeira, pessoas recebem bênção financeira. Não estão acreditando. Não estão acreditando. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Toda vez que eu conto na igreja que Deus depositou dinheiro numa conta minha, num banco que estava fechado há 3 meses, e no valor do meu salário do mês. Não foi qualquer dinheiro não, gente. Foi o valor do meu salário do mês. Depositado numa conta que estava fechada há 3 meses. E foi eu que fechei. Não vou falar. Vocês não estão acreditando. Toda vez que eu falo disso, o pessoal começa a me procurar. De pastor, o senhor falou daquilo lá, olha. Apareceu dinheiro na minha conta. Eles não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês não têm ideia de quem é meu pai. Então tem pessoas que têm fé violenta e procuram ver e fazer aquilo que ninguém fez ou ninguém ouviu que alguém tenha feito. Tem pessoas aqui esta noite que Deus junto com você vai escrever uma nova história na tua vida. Eu não sei se você está acreditando nisso, mas Deus vai escrever uma nova história. Ele quer. Ele não é outra coisa não. Ele quer escrever uma nova história. O problema é que, será que nós temos fé para acreditar nisso? Será que nós temos fé para que se Deus falar para nós fazer algo, a gente vai fazer? Não sei, né? Qual que é o problema? O problema é procurar saber se alguém antes de nós fez o que nós fomos chamados ou fomos enviados para fazer. O que é isso? Procurar um contexto. Ou, melhor dizendo, procurar um pretexto para não fazer. Ninguém fez, por que eu vou fazer? Se Deus te mandar correndo lá na frente, no meio da rua hoje, agora, nesse momento, e virar uma cambalhota lá, você vai fazer? Eu não vou fazer não, eu vou virar 2 já. Eu sei que é meu Deus, sei porque Ele mandou lá, não sei o que vai acontecer, mas eu vou virar 2, porque eu sei que algo tem nisso, nessa situação aí. Não tem louco aqui? O mundo diz que nós somos loucos, não diz? Mais louco que nós é Deus que acredita em nós. Então Deus, meu Jesus, Deus quer mudar histórias aqui, gente. Deus quer criar um novo capítulo na tua história. Te pergunto, se a Bíblia fosse escrita hoje, vamos imaginar isso. Se a Bíblia fosse escrita hoje, e nós fôssemos inseridos nessa história, eu te pergunto, quem seria você na Bíblia? Se seria Abel ou seria Caim? Você seria alguém que fugiu ou alguém que se posicionou e enfrentou? Você seria alguém que desistiu, que desanimou, que desacreditou? Ou seria alguém que resolveu acreditar? Quem seria você? Quero que você pense, né?
Por que eu citei exemplos? Porque muitas vezes nós estamos acostumados a olhar a história das pessoas porque nós queremos viver a mesma história. Mas eu posso te dizer esta noite que se você acreditar em Deus, se você acreditar em Deus, a pessoa que você está olhando a história dela e está admirando, ela vai tornar o admirador da sua história. Amém. Alguém acreditou? Essa pessoa vai se tornar admirador da tua história. Se você acreditar, se você tiver fé, se você se mover em fé, você vai começar a escrever uma nova história junto com Deus, da tua vida. Eu creio nisso. Quando nós olhamos para o mundo, muitas vezes o mundo diz assim: ah, não dá, não tem condição. Mas aí nós olhamos para uma geração temente a Deus, e eles vão e fazem acontecer. E fazem acontecer. Quantas situações que nós vimos, né? De pessoas que foram aonde ninguém dava valor algum e fizeram acontecer. Quando nós assumimos a 41, muitos pastores, muitos, não foi um, dois não, foi muitos pastores, chegaram para nós e disseram: o que vocês vieram fazer aqui? Vieram se enterrar? Vieram enterrar o seu ministério? Vocês vieram terminar de morrer aqui? Porque isso aqui não tem mais condição não. Essa igreja morreu, acabou. O problema é que eles estavam olhando a situação, mas nós estávamos olhando para Deus. E aquilo que morreu acabou para eles. Alguns meses depois eles vieram, queriam saber o que foi que nós fizemos. Queriam comprar o material. Nós queremos, né, Gino? Queremos um material que vocês estão ensinando à igreja aqui. Porque as pessoas vivem de histórias. Mas você não vai viver de história, você vai viver uma nova história. Porque Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Eu não sei, gente, eu creio nisso, gente. Eu creio. Eu sou um fominha de bênção, hein? Cuidado comigo. Sou um fominha de bênção. Eu estou declarando aqui, se você não quiser, eu tomo posse. Acontece que em tempos difíceis, quando se é filho de Deus, ele se levanta na crise. Esta igreja tem uma resposta de Deus aqui. Porque quando começou a pandemia, a igreja fechou e nós não podíamos fazer o culto, então nós não podíamos reunir o povo. Muitos pastores ligaram para nós: como vocês vão fazer para pagar o aluguel da igreja? Se vocês não têm culto, não tem povo para ofertar, para dizimar. Nós falamos para eles assim: nós temos um Deus nos céus e nós vamos confiar nele. Nós não vamos precisar vender nada. Teve pastores que fecharam a igreja e entregaram para não ter o aluguel. Teve outros para não ter despesa com luz e água, a igreja era própria, então não vai ter despesa com luz e água. O que eles fizeram? Fecharam de vez a igreja, fecharam de vez. Mas nós confiamos em Deus. E na pandemia, nós prosperamos. E quando eu falo nós, eu não falo a igreja, não falo aqui as quatro paredes ou a entidade Igreja Apostólica Tempo de Milagres. Mas é o corpo desta igreja. Os filhos desta casa prosperaram. Empresários desta casa prosperaram, compraram terrenos. Compraram casas, compraram carro. Prosperaram na crise. Hoje pode ser que nós estamos saindo da crise, mas Deus ainda tem bênçãos para a tua vida. Eu não sei se você está acreditando. Nós precisamos ter a nossa fé em Deus, porque Deus nos marcou com um propósito.
Então veja, nesse texto que nós lemos, nunca havia visto um homem, ninguém tinha visto um homem ser enviado a um riacho para ser alimentado por corvos. Se Deus dissesse para você assim: olha filho, você está passando necessidade aí, eu vou te enviar para um lugar onde não mora ninguém, tem lá somente um riachinho, mas não se preocupe que todo horário de refeição um corvo vai te levar comida lá. Será que você ia? Ou no mínimo, né? No mínimo você ia perguntar: que comida? Corvo levar comida? Ia ou não ia? Claro que ia. Agora Elias não contestou. Ele não questionou. Ele não perguntou para Deus nem se com alguém Deus tinha feito aquilo um dia antes. Se porventura algum dia o Senhor fez com alguém isso. Ele nada, gente. Ele apenas se dirigiu ao riacho. Quando nós temos fé em Deus, nós não olhamos para onde Deus está nos levando. É como um GPS, né? Quando você pode conhecer a cidade, se liga o GPS, fica andando em círculo com o GPS, porque você não fica olhando para lugar nenhum. Olha que maravilha, chovendo. Esperou vocês chegarem na igreja, viu? Porque senão não iam vir. O resto já não veio porque viu o tempo lá na televisão lá. Ao invés de desligar a televisão, né, ficou vendo o clima. Mas sabe, nós ficamos olhando o GPS, ficamos andando em círculo. Esse é o grande problema nosso. Nós queremos ver para onde nós estamos indo. Elias não perguntou para onde ele ia. Ele simplesmente, Deus deu a localização, ele pôs no GPS e foi de cabeça fechada, baixada. E ele sabia andar por aquele deserto, gente. Ele caminhava dia e noite ali, ele sabia para onde ele estava indo. Mas ele não questionou a Deus, porque ele sabia quem era Deus na vida dele. Eu te digo uma coisa, não importa onde você esteja, se você está no meio do deserto, ou passando fome ou dificuldade, o que é para Deus te dar uma casa? Vocês não sabem ler entre linhas. Agora acontece o seguinte, né? Beleza, ele chegou no riacho, estava tudo beleza ali, tinha água, os corvos estavam trazendo a comida no horário certinho, batia fome, o corvo posava lá. Só que chegou um dia, o que aconteceu? O riacho seca. Sem comida, você consegue viver uns 3 dias, não consegue? Eu já vivi uma semana sem almoçar, só tomava café da manhã. Não estava em jejum, não estava em propósito, simplesmente não tinha vontade. Semana sem comer. Às vezes eu tomava café, meu café da manhã era um café, não era pão, era um café de manhã. Eu ia trabalhar, o pessoal saía tudo para almoçar, eu ficava trabalhando. Eles voltavam, eu estava trabalhando. Não vai comer? Eu já estou com fome. Semana inteira. Agora a água, não tem como. A água bateu a sede, você tem que tomar, gente. Não importa. Eu não tomo água, só na hora do culto. Na hora do culto eu sou bebedor de água. Eu tomo café. Café o dia inteiro. Seco a garrafa. Quando eu não estou em casa, eu chego de noite, eu jogo a garrafa de café fora. Aí a Ingrid fica brava: mas estava cheio. Eu digo: mas tá velho. Tá velho. Aí eu passo um novo, ela disse assim: vai jogar outra. Eu digo: não, esse eu vou tomar. Então, veja, o profeta estava ali, o riacho, tudo beleza. De repente a água seca. Aí o que acontece? Ele podia dizer assim: puxa, mas lá na frente está o Jordão. Ele não foi para o Jordão, gente, ele sabia que ali tinha. Sabe, esse é o grande problema nosso. Às vezes nós trocamos Deus por pouca coisa. Às vezes nós temos o olho gordo, né? Sabe o que é olho gordo? Não é um olho grandão assim, não. É olho para olhar as coisas que nós deveríamos estar olhando. Nós participamos de coisas que não deveríamos estar participando.
Porque nós ficamos com medo de perder. Só que, ao contrário, nós estamos perdendo. É melhor perder com Deus, porque se você perder com Deus, você está ganhando. Em 2005 eu perdi 95% do meu salário. O que eu recebia de salário, que era o que vinha na minha folha de pagamento, o resto era tudo desconto, eu tinha duas opções: pagar o meu carro que estava financiado e tinha queimado inteiro, mas eu tinha 36 prestação para pagar. O banco não ia querer saber se eu queimou ou não queimou, né? Coitado dele se ele viesse tomar o carro, né? Mas eu tinha que pagar, porque meu nome ia sujar. Mas eu tinha uma segunda opção, que para mim não era a segunda, era a primeira, sempre foi a primeira. Era o valor do meu dízimo, do salário inteiro. Não era o dízimo daquele valor. Eu não tirava o dízimo do que sobrava ali, dos 5%. O dízimo era do salário, que era o salário que estava lá, que estava vindo desconto. Eu preferi dar o dízimo. Qualquer um talvez teria pago o carro, ou talvez teria comprado comida para dentro de casa. Eu acreditei que Deus daria comida para dentro de casa. E Deus fez isso nesses 6 meses. Eu trabalhava lá em Santa Felicidade, morava a 3 minutos de casa. Aí Deus traz nós aqui para o Pinheirinho. Eu tinha que atravessar Curitiba inteira, né? Quando eu morava lá, como não tinha muita necessidade, eu abastecia meu carro de 10 em 10. Naquela época dava, né? Hoje, se for 10 não sai nem do posto, né? Mas dava, naquela época dava, 10 dava para andar. Às vezes eu andava a semana com 10. Só que quando eu cheguei aqui sem dinheiro, eu ia no posto toda segunda-feira. Eu não colocava 10. Eu enchia o tanque. Sem salário. Sem salário da igreja. Sem dinheiro na igreja. Sem recurso. Nós alugamos uma casa e todo final do mês nós pagávamos a casa. Pagávamos o aluguel. Nós estávamos em 2 famílias dentro de casa, nunca faltou comida, né, André? Nunca faltou alimento dentro de casa. Ao contrário, às vezes nós tínhamos que jogar alguma coisinha fora, que era de abundância. Estragava, não vencia a comer. Fizemos uma horta lá, meu Deus do céu, dava mais verdura do que no Ceasa. Dava para fornecer para o Ceasa. Mas antes nós tiramos 3 caminhões de lixo, né, do quintal da mulher lá. Não devia ter tirado, né? Depois nós tiramos, a mulher quis a casa de volta. Ela achou a casa no meio do lixo. Mas sabe, no deserto, Deus mandou os corvos nos alimentar. E não nos faltou nada. E foi ali no deserto que Deus nos prosperou. Eu dei meu dízimo do salário inteiro por 6 meses. No 7º mês, o meu dízimo foi o valor do meu salário. Você não entendeu? No 7º mês, o meu dízimo foi o valor do meu salário. Por que isso? Porque em 6 meses Deus mudou a minha história. Talvez você esteja esperando Deus mudar a tua história amanhã. Talvez não vai ser amanhã. Mas fique firme. Porque talvez em 6 meses você vai ter uma história para contar diferente. Você vai ter uma história para contar diferente. Então não subestime o riacho. Nunca subestime o riacho, porque de repente o riacho é o destino da tua bênção. Aqui não entendeu? O riacho muitas vezes é o destino da sua bênção. É ali no riacho que Deus vai te levantar. Porque Deus diz assim: foste-me fiel no pouco, e sobre mais alguma coisa eu vou te pôr. Não, sobre muito. Agora eu sei de gente que quando está no muito lá está com medo. Nem dizima de medo de perder o que tem. Vou te contar, vai perder. Vai perder. Porque está subestimando o riacho. Está lá no Jordão, vivendo do Jordão. Deixou o riacho aqui e foi lá para o Jordão.
Foi se alimentar de algo que não deveria estar se alimentando. Porque se você está se alimentando do dízimo, você não deveria não. O dízimo é santo e sagrado. E se você está tomando nem que seja uma porção dele para a tua vida, é maldição que você está trazendo para você. Não é a direção do teu sustento. Não é a direção do teu sustento. O grande problema da igreja, sabe qual é o grande problema da igreja? O grande problema é nosso. Quando eu falo igreja, somos nós. O nosso grande problema é que nós queremos nos alimentar onde nós não deveríamos estar. Nós queremos comer onde nós não deveríamos estar. Lembrei de um fato, uma vez, nós saímos da igreja, morto de fome, Curitiba, uma beleza, né? Você sai 11 horas da noite, você não acha lugar para comer. Aí estava um pastor amigo nosso pregando aqui, e a culpa foi dele, né? E ele disse assim: eu conheço um lugar para nós comermos. Está aberto até 4 horas da manhã. Vamos para lá então. E fomos lá. Maravilha, cheguei lá no lugar, quando eu olhei o nome, Babilônia. Era um restaurante, gente, não era nada. É um restaurante chiquíssimo, chiquérrimo, caríssimo. Foi mais caro o estacionamento do que a comida, acho eu. Me assaltaram lá dentro de mão armada, com metralhadora ainda. Mas o grande problema é os frequentadores daquele lugar. Começou a sair aquela meninada das baladas, gente. Tinha umas que chegaram até com alguma roupinha ali, tinha umas que esqueceram a roupa em casa. E daí eu comecei a ficar com vergonha do pastor amigo nosso. Mas daí por umas tantas eu lembrei que quem me levou eu lá foi ele, não fui eu. Ô miserável. Aonde você me colocou, né? Nós fomos comer onde não deveria estar comendo, gente. Devia ter ido para casa comer pão. O grande problema nosso é que nós queremos ter bênçãos aonde Deus não quer que nós estejamos. Ou melhor dizendo, aonde Deus não nos enviou. Se Elias tivesse ido para o Jordão, nem os corvos tinham achado lá, porque o GPS dos corvos era o ribeiro. Então nem comer ele ia comer lá. Tem lugares que não é para nós estarmos. Tem lugares que não é para nós estarmos. Por exemplo, dia de culto não é para estar em casa. Não é para assistir o culto online, não. Desculpa quem está online. Sei que tem problemas. A não ser aquele que está longe, que não pode vir para a igreja, né? Mas quem está aqui do lado, aqui está online, cuidado. O diabo vai te pegar aí. Deus não está online aí para te ajudar, não. Estou falando que Deus quer fazer algo aqui hoje. Todo tesouro, olha o que eu vou falar agora. Todo tesouro designado para a sua vida. Escuta, está ouvindo? Marcelinho vai fugir? Não vai escutar, Marcelo? Não vai ouvir, Marcelo? Vai fazer algo mais importante, Marcelo? Cuidado, hoje eu já estou afiado. Olha lá, ele voltou. Volte aqui. Todo tesouro designado para a sua vida. Ele será entregue no local determinado por Deus. Agora, ai de você se você não estiver lá. Eu vou estar lá para receber. Vou mesmo. Eu vou mesmo, porque eu vou lá, Deus me dá aí o localizador da bênção do irmão lá, que o irmão está lá onde não devia estar. Vou lá buscar. Sabe por que isso? Sempre, ó, que eu vou falar, sempre haverá pessoas para receber aquilo que te pertence no local onde você não está. Não é assim? Se tem uma entrega para você e a entrega chega no lugar errado, alguém não vai receber essa entrega?
Tem gente que não vai devolver, não. Vai tomar posse, vai usar, usufruir e vai dançar e sapatear em cima. Vai dizer, Deus mandou a bênção aqui, ó. Mas o miserável era para estar lá esperando e foi para outro lugar. Então sempre vai ter alguém que vai se alimentar da tua bênção, porque você não está posicionado. Nós precisamos estar posicionados. Aonde Deus nos mandar, nós temos que ir, temos que estar, porque é ali que vai chegar o nosso tesouro. Não é qualquer coisa, não, é tesouro. Tesouro é algo ruim? É algo superficial? Não, tesouro é tesouro, gente. Tesouro é algo que vai te sustentar a tua vida inteira. É algo que vai suprir toda a tua necessidade, a necessidade da tua casa, da tua família. Estou falando, estou profetizando. A necessidade dos teus filhos, dos teus netos, teus bisnetos. Porque quando a bênção vem de Deus, ela se espalha por gerações. Não sei a tua Bíblia. Minha Bíblia diz que quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa 1000 gerações. Então eu entendo isso, que as minhas 1000 gerações daqui para frente dependem daquilo que eu viver com Deus. Pode ser que as minhas gerações estejam vivendo algo diferente do que eles deveriam estar vivendo. Mas eles vão ser abençoados, porque se eu estou posicionado no lugar certo, a bênção vai chegar neles. E um dia a coisa vai acontecer. Vai acontecer. Se o teu filho está perdido, está enganado no mundo ainda, ou por aí afora, está fazendo coisas que está te deixando sem cabelo, ou cabelo em pé, se tiver ainda. Eu te garanto, se você fizer as coisas direito com Deus, a bênção vai chegar nele. E vai mudar de rumo. Veja assim, aí acabou a comida ali, né? Acabou. Aí o corvo já não veio, porque também não tinha água para o corvo tomar ali para poder voltar para trás. Aí disse, não vou fazer essa entrega não. Aí Elias recebe um GPS, né? Envia para ele um outro destino. Aí Deus diz para ele, vai lá na cidade assim, 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 bate lá naquela casa ali na Monte das Oliveiras, 122. Não, 122 não tem viúva. Tem que ser uma que tem viúva. Pode ser sem viúva mesmo. Vai lá naquela casa, tem uma viúva lá, e eu dei ordem para a viúva te sustentar. Eu falo que a gente lê a Bíblia e não entende a Bíblia, gente. Acontece o seguinte, viúva naquela época não sustentava ninguém, não. A viúva era sustentada, era a lei de Deus, que a viúva e o órfão deveriam ser sustentados pelo povo. Então todo mundo ia na casa da viúva levar coisas para ela. Mas estava uma desgraça naquele lugar, que o pessoal não tinha nem para eles, quanto mais para dar para a viúva. E aí Deus disse para a viúva, vou te trazer um cara aí, você vai alimentar ele. A viúva não tinha nem para ela, gente. Olha a palavra dela, quando Elias chega para ela, ela diz assim, o que eu tenho é só um pouquinho de farinha, não tem nem tempero para pôr, não tem nem uma salsinha, uma cebolinha, nem açúcar, não tem. Vou fazer uma bolinha de trigo ali, porque nem fermento tem. Mas é minha última refeição, minha e do meu filho, e daí nós vamos comer e vamos esperar a morte. Aí chega o profeta, o grande profeta de Deus, o grande homem de Deus, com uma unção de paternidade, e chega e diz para a viúva assim, não vai comer não. Quem vai comer isso aí sou eu. Deus falou que eu vim aqui, que você ia me dar de comida, então você não vai comer não. Você vai me dar. Veja que a mulher tinha mais fé que Elias, talvez. Talvez Elias tinha pensado, mas que Deus mandou eu aqui amanhã? Vou comer a última comida amanhã. Mas Deus mandou, eu vou fazer. Agora a mulher, ela simplesmente foi e fez e trouxe para o profeta. Ela nem escondeu um pouquinho para ela não, gente. Ela trouxe tudo mesmo. Só que ali estava o resultado da bênção dela. Tem coisas que Deus vai falar para você que para você pode ser loucura. Quer ouvir?
mas obedeça, porque ali de repente está a tua bênção, está o teu tesouro. Ali está o teu tesouro. Então naquele tempo as viúvas deviam ser sustentadas pelo povo, mas Deus fala com ela e diz para ela que ela tinha que alimentar o profeta. E o profeta não teve dó não, me dá aí. Sabe por que o profeta não teve dó? Porque ele também sabia quem era Deus. E ele sabia se Deus estava pedindo isso para a mulher, era porque ela era uma semente. Quando eu dava meu dízimo, eu sabia que o meu dízimo era uma semente. Em 6 meses eu colhi. Agora tem pessoas que escondem o dízimo em casa, daí estão vivendo de migalha até hoje. Ou estão vivendo situações controvérsias. Deus quer te abençoar, Ele vai te pedir coisas loucas. Espero que você obedeça. Espero que você faça que nem essa viúva. Ela não questionou, ela simplesmente foi lá e fez. Sabe o que acontece? Ela se moveu, algo que nós falamos muito aqui também, né? Que quando vem uma profecia, nós temos que nos mover nessa profecia. Nós temos que caminhar sobre essa profecia, porque ela vai se cumprir. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia pelo menos diz isso, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Então a viúva não questionou. As pessoas de fé não ficam esperando que algo aconteça, mas elas se movem em direção. Tem gente que fica esperando a bênção cair no colo. Não vai cair no teu colo não, você está no lugar errado. Se cair no colo você está sentado, não é para você estar sentado, é para você estar se movendo. É para você sair dessa situação que você está aí, gente. Não fica aí não. Deus tem algo para fazer na tua vida. Não sei se você está entendendo que eles são, gente. Os discípulos disseram para Jesus, certa vez, eles chegam para Jesus e dizem, Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aí qual foi a resposta de Jesus para eles? Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falariam com este monte, e este monte se mudaria para o mar. Tem gente tentando mudar o monte para o mar, gente. Sabia que tem gente tentando mudar o monte para o mar até hoje? Por causa dessa palavra? Porque não entendeu. O que o texto está dizendo ali é que não adianta você pedir mais fé se você não está fazendo nada com a fé que você tem em você. Por que você quer mais fé se com a fé que você tem você não está fazendo nada? Você não está produzindo nada, você não está fazendo as coisas acontecer. Para que você quer mais fé? Para enlatar? Guardar lá na prateleira? O que Jesus diz aqui para eles, quando ele fala da montanha? Ele diz para eles assim, olha, para mover essa montanha não precisa ter uma fé do tamanho da montanha. Somente precisa ter fé. Pode ser que você esteja com uma montanha na tua frente de problemas, dificuldade, de luta, sei lá. Você não precisa ter uma fé suficiente do tamanho desta montanha. Você precisa somente ter fé. Se você tiver fé e você se mover nela, você vai lançá-la longe de você. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é que cada um de nós já tem a quantidade certa de fé para mudar a nossa história. Você já tem fé suficiente para viver uma história diferente. Precisa somente que você se mova, né? Você precisa se mover nisso. Veja, para nós terminarmos aqui, né? Eu vi como é que fala aqueles videozinhos do Instagram? Rios. O rio é outra coisa. O rio gosta de ir lá pescar. Rios. Eu vi um rios. E a pessoa chamando a atenção, dizendo assim, olha, não se engane, que todo pastor que fala agora é para terminar, pode saber que tem mais 2 horas de mensagem ainda. Só que ele me exclua disso porque eu vou terminar aqui mesmo. É para terminar mesmo. Veja lá, Elias mata, eu coloquei aqui,
450 homens, na verdade ele matou 850. Ele teve a condição, ele teve a ousadia, a hombridade de matar esses homens. Ele não teve medo, ele não se preocupou com a quantidade. Ele foi lá e matou, não foi? Só que daí depois que ele matou, aí ele pensa assim, e a chefe desse tudo aí? O que eu faço agora? Aí ele se desespera. Ele mata 850 homens, daí fica com medo de uma mulher, gente. Aí ele se dá conta do que ele fez. Aí ele teve medo de confrontar a mulher. E resolveu o quê? Fugir. A Bíblia diz literalmente, ele saiu correndo. E ele vai se esconder. E a Bíblia diz que quando ele chega no seu esconderijo, ele ora para Deus e diz: Deus, eu quero morrer. Me mata. A coisa mais lamentável na nossa vida é pedir algo para Deus que Ele não planejou nos dar. Seja pedir para morrer, que infelizmente nós às vezes fazemos isso. Faz ou não faz? Faz. O desejo de Deus nunca foi te matar. Nunca foi te matar. Deus fala para você se matar sozinho, mas te matar, não vai te matar, mas também não vai sair daqui e vai dar um tiro na cabeça, não. É matar o teu ego, teu velho homem, né? Domingo aqui tem gente que vai matar o velho homem aqui na piscina. É isso que Deus mandou nós fazer, gente. Mas nunca foi, Deus nunca planejou matar alguém. Nunca foi o plano de Deus matar alguém. Nunca vai estar no seu plano. Nunca esteve no plano de Deus matar Elias, ou que simplesmente ele morresse. Eu dei risada por quê? Porque ele não morreu, né? Morreu? Elias morreu? Não morreu, gente. Ele foi levado com vida para o céu. Olha quem é Deus. Deus não vai fazer a tua vontade só porque você quer. Ele não vai fazer a tua vontade só porque você quer, não, gente. Não adianta ficar teimando com Ele, não. Fica teimando, se Deus fizer isso, eu vou mudar de vida, eu vou para a igreja, eu vou fazer as coisas para Deus. Mas tem que acontecer isso. Deus não vai fazer a tua vontade. Deus não planejou isso. E quantas vezes nós desejamos na nossa vida morrer, né? Algo que Deus nunca determinou. Então, a última coisa aqui. Nunca fale para você. Nunca fale para você o que o teu Deus Pai Todo-Poderoso não falou. Nunca peça para morrer, porque a primeira coisa que ele fez, Jesus diz assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. E eu sei que tem gente que vai começar a viver vida abundante. Vai começar. Eu tenho certeza disso. Coloque em pé. Não quero passar por mentiroso aqui.